Você está pronto para mudar a forma como fala, pensa e se conecta com qualquer pessoa? Então preste atenção em mim agora, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar completamente sua vida. Não se trata apenas de aprender técnicas de comunicação, mas de despertar o poder que já existe dentro de você. O dom da palavra é a arma mais poderosa que o ser humano possui, e aqueles que aprendem a usá-la com inteligência tornam-se líderes, influenciadores e conquistadores de corações e mentes. Imagine duas pessoas diante da mesma oportunidade. Uma tem ideias brilhantes, mas não consegue transmiti-las. Sua voz treme, suas palavras se perdem, sua mensagem se apaga. A outra, mesmo com uma ideia simples, fala com confiança, olha nos olhos, usa pausas, histórias e emoção. Quem você acha que vai conquistar a atenção? A resposta é clara. Não é o mais inteligente que vence, mas o que comunica sua inteligência com impacto. Agora me responda. Quantas oportunidades já escaparam porque você não conseguiu se expressar como gostaria? Uma entrevista, uma negociação, um relacionamento, uma simples conversa que poderia ter mudado tudo. Pois eu estou aqui para garantir que isso nunca mais aconteça. Você vai aprender a comandar sua voz como um maestro comanda sua orquestra. E quando você dominar essa arte, verá portas se abrindo onde antes só havia silêncio. Eu vou abrir diante de você o mapa dos 10 segredos da comunicação inteligente, os mesmos que grandes líderes, mestres da persuasão e comunicadores lendários dominaram. Você está prestes a acessar um conhecimento que não surgiu do acaso, mas de análises profundas, pesquisas psicológicas e estudos de comportamento humano. Todo esse estudo veio da observação de como o cérebro reage, de como as emoções são ativadas e de como a linguagem molda decisões. Então fique comigo e me escute até o final. O primeiro segredo é simples de entender, mas poucos têm coragem de aplicá-lo de verdade. Ele separa os inseguros dos confiantes, os que passam despercebidos dos que deixam marca. O primeiro segredo é olhar nos olhos. Quando você olha alguém nos olhos, você envia uma mensagem silenciosa que diz: eu acredito no que estou falando. Eu sei quem eu sou. Eu estou presente. Um olhar firme é mais poderoso que 1000 palavras. Ele corta distrações, cria conexão imediata e desperta respeito. Você não precisa encarar como um predador, nem transformar o olhar em ameaça. O segredo é equilíbrio, firmeza com leveza, intensidade com humanidade. É um olhar que transmite clareza, mas também empatia. E aqui vai um exercício prático. Da próxima vez que conversar com alguém, escolha não fugir do olhar. Segure o contato por alguns segundos a mais do que faria normalmente. Observe a reação. Você vai notar um desconforto inicial, mas também vai perceber que, de repente, a conversa ganha peso, como se tivesse ficado mais real. Esse é o poder do primeiro segredo. Transformar qualquer diálogo comum em algo memorável apenas com a força do olhar. Agora vamos para o segundo segredo, usado por muitos homens e mulheres que estão no poder. O poder da voz e da entonação. Preste atenção em mim agora. Mais de 40% do impacto de uma mensagem vem do tom de voz, e não das palavras. O que isso significa? Que a forma como você fala é mais poderosa do que aquilo que você fala. A voz é a ponte entre o que você pensa e o que o mundo escuta. Imagine comigo, duas pessoas dizem exatamente a mesma frase. Uma diz: eu acredito em você. Outra diz: eu acredito em você. O cérebro humano não precisa pensar duas vezes. Ele sente imediatamente quem é mais confiável, quem está mais presente. A entonação é o código secreto que ativa a emoção e confiança. Uma voz sem entonação mata qualquer ideia, por mais brilhante que seja. Já uma voz bem usada transforma até uma ideia simples em algo inesquecível. Então, a partir de hoje, pegue um texto simples. Leia primeiro em tom monótono. Depois leia novamente, escolhendo 3 ou 4 palavras-chave para enfatizar. Aumente ligeiramente o tom nelas e observe como a frase ganha impacto. Treine acelerar a fala quando quer transmitir energia e entusiasmo, e desacelerar quando quer dar peso ou criar suspense. Grave sua própria leitura e compare. Você vai perceber que controlar o ritmo é como controlar a emoção da audiência. Leia um trecho em voz firme. Depois repita, suavizando e baixando o tom, como se quisesse contar um segredo. Essa alternância prende a atenção porque ativa o instinto humano de alerta. Quando algo muda, o cérebro escuta com mais força. Sua voz depende do ar. Inspire profundamente e fale frases inteiras, sustentando o ar com calma. Uma respiração controlada transmite segurança e evita que sua voz quebre. Fale diante de um espelho.
E observe não só a voz, mas a expressão facial que acompanha sua entonação. Quando você se envolve, seu rosto e sua voz entram em sintonia. Isso aumenta a credibilidade. E aqui vai uma verdade que muitos não têm coragem de falar. As pessoas julgam você pelo seu jeito de falar. Elas não analisam apenas o que você diz, mas como você diz. Sua entonação, seu ritmo, seu volume, tudo isso cria, em segundos, a imagem que os outros têm de você. Por isso, não tenha vergonha de treinar. Vai parecer esquisito no começo. Falar sozinho, gravar a própria voz, exagerar nas pausas, mudar o tom de propósito. Mas é exatamente esse treino que vai moldar como o mundo vai enxergar você. Se você se sente estranho praticando em casa, pense que o verdadeiro constrangimento é chegar diante de uma plateia, de um cliente, ou até de uma pessoa querida, e não ser levado a sério. Treinar sua voz é como afiar uma espada. No início pode ser desconfortável, mas cada exercício fortalece o jeito como as pessoas vão receber sua mensagem. O que parece esquisito agora será natural amanhã. E quando você dominar isso, descobrirá que falar bem não é um dom. É uma habilidade que qualquer um pode treinar. Agora vamos para o terceiro segredo. Imagine comigo algo simples. Duas pessoas explicando a mesma ideia. Uma despeja fatos, números e argumentos de forma reta, como se estivesse lendo um manual. A outra pega os mesmos fatos e os envolve numa história. Cria personagens, descreve uma situação, leva o ouvinte a imaginar. Quem você acha que será lembrado? A resposta é óbvia. A mente humana não foi feita para memorizar dados, mas para guardar histórias. A ciência confirma isso. Pesquisas em neurociência mostram que quando ouvimos uma narrativa, várias áreas do cérebro se ativam ao mesmo tempo. Não só as responsáveis pela linguagem, mas também as que processam emoção, memória e até movimento. É como se a mente vivesse a cena descrita. Esse é o poder secreto da comunicação. A arte de contar histórias. Pense nos maiores líderes, professores e comunicadores que você já ouviu. Nenhum deles ficou apenas nos fatos secos. Todos usaram histórias, parábolas, exemplos, metáforas. Jesus Cristo falava em parábolas, Steve Jobs apresentava produtos contando jornadas. Grandes políticos conquistaram multidões contando histórias que uniam passado e futuro. O ser humano é programado para se conectar com narrativas. E aqui está a chave. Você não precisa ser um escritor para usar a arte de contar histórias. Basta aprender a estruturar uma mensagem em 3 atos. Abertura, apresente o cenário e prenda a atenção. Conflito, mostre a dificuldade, crie tensão. Resolução, traga a solução. A lição, o impacto. Exemplo simples. Em vez de dizer, eu aprendi a importância da confiança no trabalho, conte. Lembro do dia em que tudo deu errado. Estávamos prestes a perder um cliente importante. Todos estavam nervosos. E eu só tinha uma escolha. Confiar na minha equipe. Quando fiz isso, algo incrível aconteceu. Percebe a diferença? A primeira frase informa, a segunda emociona. Agora, um guia prático para você aplicar. Pegue situações do seu dia a dia e treine contar em 1 minuto, com início, meio e fim. Quando explicar algo difícil, crie comparações simples. Minha mente estava como um celular com 1% de bateria. Isso aproxima. Sempre que contar algo, mostre um momento de mudança. Antes era assim, depois ficou diferente. É isso que dá força. E aqui está a grande verdade. As pessoas respeitam profundamente quem sabe usar a arte de contar histórias. Elas não apenas prestam atenção enquanto você fala, mas continuam falando de você muito depois que a conversa termina. É assim que nascem comentários espontâneos como ele é simpático, né? Como ele fala bem. Você reparou como ele prende a atenção da gente? Esse é o poder invisível da arte de contar histórias. Ela constrói reputação sem que você precise se esforçar para promovê-la. Quando você domina essa habilidade, não é apenas ouvido, você é lembrado, admirado e respeitado. A quarta habilidade para dominar sua comunicação é a linguagem do corpo. Estudos de comunicação mostram que mais de 50% da mensagem percebida em uma conversa vem da linguagem não verbal. Isso significa que se suas palavras dizem uma coisa, mas seu corpo transmite outra, o cérebro do outro sempre vai acreditar no corpo. A verdade é simples. As pessoas leem você o tempo todo, mesmo sem perceber. Imagine alguém tentando parecer confiante, mas com os ombros caídos, braços cruzados e olhar perdido. O que você sente? Insegurança. Agora imagine alguém que entra na sala de cabeça erguida, postura firme, gestos abertos, sorriso leve. Antes mesmo de falar, essa pessoa já conquistou o respeito. É isso que a linguagem corporal faz.
Antecipa a percepção que os outros terão de você. Seu corpo é um megafone invisível. Postura ereta transmite autoridade. Braços abertos transmitem receptividade. Mãos visíveis geram confiança. O contrário também é verdadeiro. Braços cruzados fecham. Mãos escondidas geram desconfiança. Ombros encolhidos mostram medo. O detalhe é que muitas vezes você nem percebe o que está transmitindo, mas os outros percebem. E aqui está a mágica. Quando você alinha corpo e fala, sua comunicação se torna magnética. O gesto certo reforça a palavra certa. Uma inclinação de cabeça mostra a atenção. Um movimento de mãos marca um ponto importante. Um sorriso genuíno cria conexão instantânea. Pessoas que dominam isso parecem naturalmente carismáticas. Agora, exercícios práticos para você aplicar. Treino da postura. Fique em frente ao espelho. Pés firmes no chão. Coluna ereta. Ombros relaxados. Pratique falar nessa posição até que se torne natural. Gestos abertos. Treine falar com as palmas levemente voltadas para cima. Isso inconscientemente transmite confiança e receptividade. Controle dos vícios. Grave-se falando e observe se você repete gestos de nervosismo, mexer em cabelo, balançar a perna, cruzar os braços. Elimine-os aos poucos. Espelhamento sutil. Observe a postura da pessoa com quem conversa e reproduza de forma leve. Isso gera empatia instantânea porque o cérebro associa a semelhança à confiança. No começo pode parecer estranho. Você vai se sentir artificial ao abrir os braços, ao sustentar a postura, ao treinar diante do espelho. Mas não desista. Continue. Cada repetição é uma semente plantada. A força do hábito vai trabalhar a seu favor. E aquilo que hoje parece desconfortável amanhã será natural, automático, parte de quem você é. Lembre-se, todo grande comunicador começou do zero. Eles também erraram, tremeram, se sentiram ridículos em frente a um espelho, mas persistiram. E é essa insistência que cria confiança verdadeira. Se você treinar todos os dias, chegará o momento em que não precisará pensar na postura ou nos gestos. Eles fluirão com naturalidade, e o mundo perceberá em você alguém com presença real. Esse é o quarto segredo. Não desista no meio do caminho. A prática transforma esforço em hábito, e hábito em poder. Preste atenção em mim agora. Às vezes, o que mais impacta não é o que você fala, mas o que você não fala. A quinta habilidade é a pausa estratégica. Ter uma boa entonação, saber criar boas histórias, não quer dizer que você deve falar muito e o tempo todo, interrompendo todo mundo. Todo mundo já conheceu aquele doido ou aquela doida que fala sem parar, despeja palavras sem dar espaço, não deixa ninguém respirar. O resultado? Cansaço, desconexão, vontade de se afastar. A verdade é simples. Quem fala o tempo inteiro perde valor, porque a comunicação não é medida pela quantidade de palavras, mas pela intensidade do impacto. Preste atenção em mim agora. O silêncio tem um poder invisível, capaz de dar peso às palavras, de criar suspense, de prender a atenção como se todos estivessem esperando o próximo movimento. Grandes oradores, líderes e comunicadores entendem isso. A pausa é tão importante quanto a fala. Pesquisas em psicologia da comunicação mostram que pausas estratégicas aumentam a retenção da mensagem em até 40%. Isso acontece porque o cérebro precisa de tempo para processar o que acabou de ouvir. Quando você dá essa pausa, a mente do ouvinte registra a informação como mais relevante. É por isso que, quando alguém fala sem parar, você esquece rápido. Mas quando alguém fala, pausa e olha nos olhos, você se lembra por muito tempo. Exemplo simples. Compare estas duas falas. Eu acredito em você, e você pode conquistar qualquer coisa na vida se trabalhar duro todos os dias. Eu acredito em você, e você pode conquistar qualquer coisa na vida se trabalhar duro todos os dias. Percebe a diferença? A segunda versão entra fundo, porque cada pausa dá espaço para a emoção florescer. Agora, exercícios práticos para você treinar. Leitura pausada. Pegue um texto e leia em voz alta, colocando uma pausa de 2 segundos após cada frase. Grave-se e ouça a diferença. Escolha palavras-chave e logo depois delas faça uma pausa. Isso dá peso à palavra e cria expectativa. Em uma conversa, faça uma pausa proposital enquanto olha nos olhos da pessoa. O silêncio cria conexão imediata. Controle da ansiedade. Quando sentir vontade de correr nas palavras, respire fundo e use a pausa como ferramenta de autocontrole. No começo, você pode ter a tentação de encher cada segundo com palavras, como se o silêncio fosse seu inimigo. Mas lembre-se,
É justamente o silêncio que separa o comunicador inteligente do tagarela cansativo. Use as pausas para valorizar suas frases e, acima de tudo, para não ser aquele doido que todo mundo já conheceu. Aquele que fala sem parar, atropela conversas e perde o respeito. O silêncio bem colocado mostra domínio, equilíbrio e presença. Ele não enfraquece sua fala. Pelo contrário, faz com que cada palavra soe mais forte, mais clara e mais inesquecível. Esse é o quinto segredo. As pausas transformam sua comunicação e protegem você de ser apenas mais um que fala demais e não convence ninguém. Sexto segredo. A primeira impressão é a que fica. A primeira impressão decide se as pessoas vão te ouvir ou te ignorar. Em menos de 7 segundos, o cérebro delas já escaneou sua postura, seu olhar, sua energia e sua voz. Você pode ter as melhores ideias do mundo, mas se entra cabisbaixo, sem firmeza, a porta se fecha antes mesmo de abrir a boca. Agora imagine o contrário. Você chega com a coluna ereta, sorriso leve, olhar direto e voz clara. Em segundos, transmite confiança e respeito. Não precisa falar muito, sua presença já fala por você. Esses detalhes moldam o espaço onde sua mensagem será recebida. Mas talvez você pense, e se as pessoas já me conhecem de um jeito diferente? Se já me viram inseguro, retraído, apagado? A resposta é: recomece no próximo encontro. Toda interação é uma nova chance de criar uma nova impressão. Quando você mudar sua postura, sua energia e sua forma de falar, os outros vão notar. No início, pode causar estranhamento, mas logo os comentários mudam para como ele está diferente, como ela cresceu. O respeito é conquistado quando você prova que evoluiu. Esse é o sexto segredo. Domine os primeiros segundos, porque eles são o filtro que decide se sua voz terá espaço. E mesmo que já tenham te visto de outra forma, você pode recriar sua imagem a cada nova oportunidade. Sétimo segredo. Autenticidade e vulnerabilidade. Seja autêntico. Tenha coragem de mostrar vulnerabilidade. A comunicação mais poderosa não é a que tenta parecer perfeita, mas a que é verdadeira. As pessoas não confiam em robôs. Elas confiam em quem mostra a humanidade. Pense em alguém que você admira. Provavelmente, não foi pela ausência de erros, mas pela capacidade de falar de falhas, de contar lutas, de expor momentos difíceis. Isso cria conexão imediata. Imagine uma pessoa que fala com eloquência, mas parece inalcançável, como se fosse perfeita demais. Agora imagine outra que fala bem, mas também compartilha um tropeço, uma dificuldade, uma cicatriz. Quem você escuta com mais atenção? Quem parece mais humano? É claro, a segunda, porque vulnerabilidade gera confiança. Mas atenção, ser autêntico não é despejar tudo o que sente, nem transformar seu discurso em desabafo. É escolher momentos e histórias que reforçam sua mensagem. Se você fala sobre liderança, pode contar de um dia em que errou e aprendeu com a equipe. Se fala sobre coragem, pode revelar um momento de medo que superou. Quando você compartilha com intenção, sua vulnerabilidade se transforma em força. Exercício prático. Escolha uma história da sua vida em que você enfrentou dificuldade, fracassou ou sentiu medo. Escreva essa história em 3 partes. O que aconteceu, como se sentiu e o que aprendeu. Depois, treine contar de forma simples, sem floreios, deixando a emoção aparecer. Repare como as pessoas reagem. Elas não vão rir de você, vão se conectar com você. O 8º segredo é simples, mas poderoso. O poder de fazer perguntas. Quem pergunta, governa a conversa. A maioria das pessoas acredita que comunicar bem é falar muito, impressionar com frases de efeito, mostrar conhecimento. Mas a verdade é o contrário. Os grandes comunicadores não se destacam por ter todas as respostas, mas por fazer as perguntas certas. A psicologia da influência prova isso. Quando alguém responde a uma pergunta, o cérebro se envolve mais, cria participação ativa, abre espaço para conexão. As perguntas ativam curiosidade, fazem o outro se sentir importante e tornam qualquer conversa mais profunda. Você já reparou que as pessoas adoram quem demonstra interesse genuíno nelas? Isso acontece porque cada pergunta é um sinal de valor. É como se você dissesse: eu me importo com você. Imagine 2 situações. Na primeira, alguém fala de si o tempo todo, sem parar, tentando impressionar. Você ouve, mas logo se cansa. Na segunda, a pessoa faz perguntas que despertam sua reflexão. O que você mais valoriza nesse momento da sua vida? Qual foi a experiência que mais te marcou? Como você se sentiu quando isso aconteceu? O que acontece? Você se abre,
cria confiança, passa a gostar dessa pessoa sem nem perceber. E aqui está a chave. Perguntas inteligentes não apenas aproximam, mas também conduzem. Quando você guia uma conversa por meio de perguntas, você mantém o controle sem parecer controlador. Você direciona a atenção do outro sem impor, porque é o próprio cérebro dele que preenche as lacunas. Da próxima vez que conversar, limite-se a falar menos e a perguntar mais. Observe como a pessoa reage. Você vai notar que ela fala mais, se sente valorizada e, ao final, comenta algo do tipo: "Nossa, como você é interessante de conversar." Mal percebe que falou mais do que você. Esse é o efeito invisível do poder da pergunta. Agora vamos para a nona habilidade: dicção e clareza na fala. Sua voz pode ter emoção, seu corpo pode ter presença, mas se as palavras não saem com clareza, tudo se perde. A dicção é a base da boa comunicação. Não é sobre parecer artificial, mas sobre tornar suas palavras fáceis de entender sem esforço. A base da boa comunicação. Não é sobre parecer artificial, mas sobre tornar suas palavras fáceis de entender sem esforço. Quando sua fala é limpa, o cérebro do ouvinte não precisa gastar energia tentando decifrar. Ele apenas absorve a mensagem. Muitos subestimam isso, mas basta observar. Quantas vezes você já deixou de prestar atenção em alguém porque a pessoa falava rápido demais, engolia palavras ou murmurava? A mente se cansa e desliga. Agora pense no oposto. Aquela pessoa que fala de forma clara, cada sílaba bem colocada, sem pressa, com ritmo firme. Você ouve até o fim. E aqui vai a ciência. Pesquisas em comunicação mostram que o cérebro humano retém muito melhor uma mensagem quando as palavras são articuladas com clareza. A falta de dicção é percebida como insegurança, preguiça ou falta de preparo. Já a fala clara transmite confiança, inteligência e liderança. Aqui vão exercícios práticos para melhorar sua dicção. Exercício da rolha. Coloque uma rolha ou caneta entre os dentes e leia em voz alta. Depois retire e leia novamente. Você vai notar como sua boca se abre mais e suas palavras saem mais nítidas. Trava-línguas. Pratique frases desafiadoras como 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Faça devagar no início e vá acelerando. Isso treina agilidade e precisão. Leitura em voz alta. Leia um texto todos os dias como se estivesse narrando para uma plateia. Grave-se e analise. Isso aumenta consciência e disciplina vocal. Exagere no treino. Articule exageradamente cada sílaba durante alguns minutos. Vai parecer estranho, mas esse treino cria memória muscular para falar de forma clara naturalmente. Quando você se dedica a treinar, algo muda. As palavras fluem, sua presença cresce e os comentários aparecem. Nossa, como você fala bem, dá gosto de ouvir. Nada do que você aprendeu até agora terá efeito se não houver prática constante. E o 10º segredo é este: comunicação não é talento nato, é disciplina. É preciso praticar todos os dias. Comunicação não é dom, é disciplina. Quem parece ter nascido com talento, na verdade treinou até que olhar, voz, pausas e gestos se tornassem naturais. No começo, vai parecer estranho se gravar, repetir exercícios ou ensaiar diante do espelho. Mas é assim que a mudança acontece. A ciência já provou. O que você pratica com constância vira hábito, e o que vira hábito se torna parte de quem você é. Esse é o 10º segredo. A prática diária transforma esforço em poder. Quanto mais você treinar, mais natural será sua presença, mais forte será sua voz e mais inesquecível será sua mensagem. Agora, para fazer com que a sua mente domine a arte da comunicação, comente aqui embaixo com intuição: eu domino a comunicação. Esse será o seu comando para influenciar e ser respeitado no que faz. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum ensinamento transformador. Obrigado por me assistir até aqui, fique bem, fique firme, até a próxima.